Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Para quem não me conhece, eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado pelo universo da teledramaturgia, aqui é o seu lugar. Já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. E hoje nós temos um especial de uma novela linda que está completando aniversário de estreia. A Vida da Gente. E eu vou relembrar essa história e algumas curiosidades de bastidores daqui a pouquinho depois da vinheta. Não sai daí. A Vida da Gente estreou no dia 26 de setembro de 2011, terminando no dia 3 de março de 2012, com um total de 137 capítulos. Então ela completará 9 anos da sua estreia amanhã. Foi escrita pela Lícia Manzo, com direção de Jaime Monjardim. E a sinopse contava a história do triângulo vivido por Ana, feita por Fernanda Vasconcelos, Rodrigo, vivido por Rafael Cardoso, e Manuela, feita por Marjorie este ano, que conviveram como irmãos postiços durante 7 anos, desde que Eva, Ana Beatriz Nogueira, mãe delas, e Jonas Paulo Betti, pai dele, se casaram. No auge da adolescência, Ana e Rodrigo descobrem-se apaixonados, ao mesmo tempo em que seus pais iniciam um litigioso processo de separação. A Ana é uma tenista em ascendência na carreira que acaba ficando grávida do Rodrigo para a revolta da Eva e de sua treinadora Vitória, vivida por Gisele Frois. Ela dá então à luz a Júlia, apresentada a todos como filha de Eva e irmã sua e de Manuela. Porém, logo depois, um grave acidente acontece que abala toda a família, porque a Ana entra em coma e assim permanece por 6 anos, enquanto a pequena Júlia, vivida pela Jesuela Moro, é criada pela sua tia Manuela. Tímido e inseguro por causa do temperamento frio e materialista do pai, o Rodrigo ele amadurece ao descobrir e assumir sua filha com Ana, mais ao lado da Manuela. A afinidade entre os dois vai crescendo a cada dia e os três passam a viver juntos como uma verdadeira família. A irmã mais nova de Ana, a Manu, ela cresceu à sombra e sente-se rejeitada pela mãe por ter nascido com um problema na perna que a faz mancar. 6 anos depois, então, Ana sai do coma, provocando uma grande reviravolta na vida de todos. Ela precisa aprender a lidar com o fato da filha não reconhecê-la como mãe e com Rodrigo, o seu grande amor do passado, que agora está envolvido com a irmã Manuela. A ajuda para superar todo esse momento difícil vem do Dr. Lúcio, um médico vivido pelo Tiago Lacerda, neurologista dedicado aos seus pacientes e que vive sozinho desde que perdeu a esposa para um câncer. Ele acaba se apaixonando pela Ana. Essa é a história central de A Vida da Gente, uma novela, como eu já falei, lindíssima, que merece muito essa lembrança aqui do canal, porque foi de fato uma pequena joia, mesmo sendo a estreia da Lícia Manzo como autora solo de novelas. E foi uma estreia muito feliz, porque mostrou o domínio da autora e sua competência ao apresentar um texto sensível e realista, poucas vezes visto na televisão. Mas apesar da boa repercussão da novela, que se manteve com um público fiel, a trama não teve uma boa audiência. Do seu começo ao fim, ela não atingiu o desejado, pela emissora, que são 25 pontos, ou era 25 pontos na época. A Vida da Gente patinou nos 22 pontos do Ibope na Grande São Paulo, enquanto as suas sucessoras, Cordel Encantado e Araguaia, respectivamente, ficaram nos 26 e 23 pontos. O motivo dessa baixa audiência provavelmente tenha sido o drama, que percorreu toda a história, em todos os núcleos, em detrimento do humor. Mais um caso típico de uma novela excelente, onde o público não respondeu em números. A gente vê isso atualmente com Amor de Mãe, por exemplo, que tem uma audiência bem mais baixa do que Fina Estampa, que está sendo reprisada, no lugar dela, e até mesmo A Dona do Pedaço, que foi a sua antecessora. Infelizmente, o público ainda prefere dar mais audiência a tramas menos elaboradas, menos sofisticadas, menos cuidadosas do que essas
que a gente gosta tanto e que infelizmente, na maioria das vezes, não responde no Ibope como deveria. Um grande sucesso de crítica e uma baixa audiência, infelizmente. As interpretações femininas foram os grandes destaques de A Vida da Gente, né? Por exemplo, as protagonistas vividas por Fernanda Vasconcelos e Marjorie este ano apresentaram aqui como Ana e Manuela um dos seus desempenhos mais maduros e sensíveis em seus melhores trabalhos até o momento. A veterana Anissete Bruno, que viveu a fofíssima Iná, a avó dos sonhos de qualquer pessoa, também fez um lindo trabalho, assim como as atrizes Ana Beatriz Nogueira e Gisele Frois, que viviam as vilãs Ana e Vitória, uma bem mais surtada, que teve um embate com quase o elenco todo, que foi a Eva, e a outra mais fria e repressora, que foi a Vitória. Ambas tinham tudo para cair no estereótipo da vilã, mas devido ao trabalho sensível das atrizes, ao grande empenho da direção e ao texto primoroso da autora, elas foram impecáveis. Com A Vida da Gente, Alicia Manso imprimiu definitivamente o seu estilo, né? Que ela já tinha mostrado no seu trabalho anterior, que foi o seriado Tudo Novo de Novo, exibido 2 anos antes, em 2009. Em comum, ambos os trabalhos apresentavam as relações familiares. Alicia trazia para o centro da ficção os novos desenhos dessas relações familiares e humanas no tempo atual, né, no momento que a gente vive hoje. A autora explicou em entrevista à época a escolha do tema coma e afirmou que sua novela era um folhetim tradicional dizendo o seguinte, abre aspas, o coma tem um caráter emblemático, parece estacionado na fina fronteira entre a morte e a vida. E eu diria que o coma, ou a volta do coma e reencontrar sua vida seguindo sem você, é o eixo central da novela. Em volta deste eixo, procurei construir uma espécie de crônica das relações familiares atuais. Embora aborde novas configurações em família, a novela segue uma estrutura tradicional, clássica, sem nenhuma pretensão de inovar coisa alguma. Ao contrário, nela pago um tributo a tudo o que me formou e a que assisti a vida inteira. A Vida da Gente é um melodrama tradicional. Fecha aspas. Sobre o laboratório que o elenco fez para os seus personagens, a Fernanda Vasconcelos, que interpretava uma tenista na trama, teve acompanhamento de uma professora de tênis durante quase 4 meses. Ela aprendeu a coreografar as cenas de tênis, né, do esporte, que seriam gravadas para a novela. Já Marjorie este ano e Neuza Borges, que eram cozinheiras de mão cheia na trama e gerenciavam um buffet, aprenderam como é o dia a dia de uma doceira na casa de uma profissional do ramo. As cenas dos primeiros capítulos de A Vida da Gente foram gravadas no Mato Grosso do Sul, na Argentina e também no Rio Grande do Sul, onde era ambientada a trama, né? Os personagens moravam em Porto Alegre, na capital gaúcha, e na Serra, Gramado. Em Bonito, no Mato Grosso do Sul, a Fernanda Vasconcelos e o Rafael Cardoso gravaram cenas subaquáticas belíssimas em um lago com águas cristalinas. Já em Ushuaia, na Patagônia, Argentina, Fernanda e Ana Beatriz Nogueira gravaram em lugares como o Trem del Fim del Mundo, nos parques, bosques e lagos da região conhecida como Fim do Mundo. Em seguida, as atrizes se encontraram com a Gisele Frois na capital argentina e em Buenos Aires, durante 4 dias, elas gravaram em bairros de San Telmo, Puerto Madeiro, Caminito, entre outros lugares. Já em Porto Alegre, a equipe gravou em locais como a Casa de Cultura Mário Quintana, o Mercado Público, o Cais do Porto, o Parque Moinhos de Vento, entre outros, e em Gramado as gravações foram realizadas nos principais pontos turísticos da cidade, como a Rua Borges de Medeiros e a Igreja Matriz. Na trama, Gramado era a cidade onde morava a Iná, a avó de Ana e de Manu. E a reta final das gravações em viagens aconteceu em Canela, uma cidade vizinha a Gramado, bem grudadinha mesmo, né? Onde a direção explorou as belezas naturais em cenas no Parque da Ferradura, com os atores Rafael Cardoso e Fernanda Vasconcelos. Também o Museu e Casa de Chá Castelinho Caracol serviu como cenário para cenas de Iná e seu namorado Laudelino, feito pelo Estênio Garcia. A cidade cenográfica no Projac foi projetada para ser dividida entre Porto Alegre e Gramado, e isso representou um grande desafio para os cenógrafos, né? Porque são cidades completamente diferentes, a gente está falando de uma capital
com todas as modernidades, né, a arquitetura moderna de uma capital, e de um lugar lindíssimo na Serra, onde tem arquitetura europeia, muita natureza. Então essas duas cidades precisavam ser projetadas praticamente juntas ali no mesmo ambiente. Foram 85 mil metros quadrados de construção e a cenografia construiu mais especificamente um bairro de Porto Alegre, um bairro nobre de Porto Alegre chamado Moinhos de Vento. E para Gramado, a cenografia priorizou a arquitetura europeia do local, né? Assim como o paisagismo bem típico com eras, hortênsias, trepadeiras, com uma mistura de plantas naturais e artificiais. E o piso dessa cidade era quase todo em pedra, como a Gramado original. A simplicidade e realismo foram a base para os mais de 70 ambientes da novela, projetados em estúdio, e para uma das cenógrafas o maior desafio era o realismo mesmo desses ambientes, né? E a diferença de cada lugar. A casa da Iná, por exemplo, tinha que passar uma sensação de aconchego, né? De um lugar agradável de se estar, gostoso, porque a personagem ela era assim, ela era acolhedora. Já a casa da Vitória tinha que mostrar um ar mais frio, mais duro, por causa da personalidade da personagem. A Vida da Gente foi autoclassificada pela Globo como livre para todas as idades. Porém, o Ministério da Justiça, no dia 18 de outubro de 2011, constatou que a obra apresentava conteúdos inadequados para menores, como linguagem depreciativa, agressiva ou sexual, em menor frequência, estigma e insinuações sexuais, além de conteúdos angustiantes. Eu acho que não era para tanto, né? Porque uma novela das 6 ela já é concebida para não ter esse excesso, né, de conteúdo depreciativo, com linguagem imprópria e tal. Mas em novembro, o MJ reclassificou a novela para não recomendada para menores de 10 anos devido a conter muita angústia. E nisso eu até concordo, porque o tema era bem angustiante mesmo, a questão do coma e tal. A Neuza Borges, com 70 anos de idade, sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico durante a novela no dia 23 de janeiro de 2012. Ficou um mês afastada das gravações, de repouso, se recuperando, mas voltou à trama logo depois. A Vida da Gente foi a primeira novela dos atores Alice Wegman, que interpretou a Sofia, e Mará Descartes, que fez o personagem Nando. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de relembrar essa pérola da nossa teledramaturgia. Eu sou um fã, confesso, encantado pela obra da Alicia Manzo, pela delicadeza com que ela conduz as suas histórias. Acho que A Vida da Gente merecia muito essa lembrança aqui e espero que você também tenha gostado de relembrar a trama nesses 9 anos da estreia. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com quem gosta do tema e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!